E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano Brother. Vamos comentar mais essa fiasqueira aí. Cara, assim, ó, o time do Fortaleza é um time organizado. O time do Fortaleza é um bom Fortaleza comparado aos Fortalezas. Mas não, né? Não, né? Eu concordo aí que, cara, o Grêmio sobre si mesmo no jogo contra o Fortaleza, de certa forma, melhorou. Mas reflitam, velho, em tudo que a gente pensava e imaginava. Complicado. Um abraço aí pro seu Rogério aí. O seu Rogério esses tempos ainda falou: tô sentindo o cheiro de rebaixamento. O seu Rogério às vezes muito exagerado pro lado negativo, né? Mas eu começo a concordar até com o seu Rogério, porque o que aconteceu ontem, o que vem acontecendo no jogo do Santos, é bagunça, né? Eu já disse, tem que ter colhões para aguentar esse vestiário. Agora, se tu tem colhões, tu direciona toda essa malandragem, toda essa experiência, né? Mas se não tem colhões... Ontem o Grêmio, volta a dizer, melhorou sobre si mesmo, mas o Grêmio tem um problema grave no meio campo. O Grêmio é mal escalado, é mal... as mexidas do treinador, às vezes, eu já vi coisas bizonhas, diferentes do início dele, né? Então o Grêmio é um time sem saída de bola, lento, sem criatividade nenhuma no meio campo. O Grêmio, quando tinha o toque de bola, já era aquela coisa de ficar cercando e pouco chute, né? Tu imagina agora. Não tem meio campo. Lucas Silva não pode mais fardar. E a gente vê, por exemplo, Vitor Bobsin, um jogador que jogou bem, fez o feijão com arroz dele ali, é um cara alto, marca, né? Mas Lucas Silva... Douglas Costa, muita qualidade, a gente vê, mas desse jeito vai sucumbir. Rafinha melhorou muito sobre si mesmo, né? Mas vai sucumbir. Ontem teve um comentarista que ele ficou tão constrangido de pedir o Jean-Pierre no meio, de um armador, de um pensador, que ele foi cinicamente, ele falou assim, para criticar o treinador: o Grêmio precisa de pensadores no meio campo e os pensadores estão no banco. Porque fica feio tu dizer, olha, pô, Jean-Pierre. Ferreirinha precisa aprimorar o arremate, tentou várias no primeiro tempo, muito bem marcado, vi muita gente criticando o Ferreirinha, né? Muito bem marcado, tinha momentos que sobrava nele, tinha 2, 3, 4. E o Grêmio, o meio campo do Grêmio não soube dar apoio. O meio campo do Grêmio não joga para os lados, nem no meio. Lucas Silva é lento. Teve um dia na vida dele, talvez um bom passo, mas é lento. E o treinador não tem colhões. Matheus Henrique chega de Matheus Henrique. Aonde está o Fernando Henrique? É Fernando Henrique, né? É o mesmo nome do ex-presidente. Esse sim me surpreendeu muito mais que o Bobsin. Aí são os caras que eles vão para transição, que nem diz Dalvi. Sempre, né? Nunca, porque é tipo um purgatório, né? Não é base, mas não é profissional, e ali fica. Aí Chico vem me dar a informação de que o Wanderson já está vendido, o Ferreirinha vai embora. Aí tu começa a ver aquilo que eu já vinha falando aqui. A tal fábrica de jogadores é uma fábrica para vender. Não inclui esses jogadores fardarem, fazerem uma certa história no Grêmio, já que hoje ninguém mais fica 14 anos num time, né? Que nem Darley ficou mais ou menos esse tempo, Flecha Negra, assim, vários jogadores, né? Fazem carreira no clube. Não.
Tem jogador TT nem conhecido. Então o Grêmio é um time que melhorou. Ou a gente conseguiu observar a qualidade dos jogadores, né? Mas sobre si mesmo. Continua sem ganhar no Brasileiro. O time do Fortaleza não pode dar o calor que em alguns momentos deu, né? Eu não posso ouvir um treinador dizer, reclamar do empate contra o Grêmio, cara. Não posso. Eu não posso ouvir um treinador chegar e falar um outro jogo. Eu não posso ver. Isso eu já falei aqui agora, as mídias começam a falar, né, sobre não ter vestiário, né? Um jogador, primeiro, não está jogando bosta nenhuma. Como diz o Picabaré, jogadorzinho de Instagram. Não pode um jogador, seu Matheus Henrique, né? Não pode um jogador mandar o treinador. Não pode. Tomar no cu? Não pode. Até poder pode, mas não pode mais fardar. Para que fosse o Pelé. Então assim tá tudo errado. Eu não sei se tem como dar um migué, porque o brasileiro gosta de dar migué nessa artimanha, porque segundo o Chico, segundo não sei quem, é só fazer um acordo, pede demissão, pagamos por fora, e aí não vale como se tivesse demitido o treinador, porque só pode 2, né? Aí Joninha, para dar um contra, talvez ou não, diz que não paga. Então eu não sei, cara, mas que nós precisamos trocar o treinador, nós precisamos. Eu não tenho paciência. O time do Grêmio é um time que a gente olha e vê um time comparado aos outros clubes. Vê um time, opa, dá para competir. Mas essa bagunça, né? O Diego Souza é o artilheiro do time, mas é nítido que é uma voz dentro do vestiário, né? Eu não posso assistir o Luiz Fernando. Eu acho que daí no fim não entrou, né? Não lembro agora, mas uma hora eu estava botando o Luiz Fernando em campo. Não posso. Precisa ajeitar esse meio campo. Onde é que está Darlan? Mais uma vez eu vou perguntar. Se alguém souber, me fala. Mas o que eu vi no primeiro e no segundo tempo ontem do Grêmio com Fortaleza, se não é o goleiro, que ele deu uma rosca naquela hora, deu uma rosca, mas também não é padeiro, não é a função dele. Tudo bem, jogar com os pés, é goleiro, tá? Tudo bem, tem que aprimorar. Mas se não é o gurizinho aquele ali, tinha perdido o jogo. E aí sai um penal, jogando mal pra caralho, sai um penal, tá, 3 pontos, vai melhorar. Cara, por que não deu pro Douglas Costa bater essa bosta aí? Então assim, pessoal, eu sinto dizer, mas tem várias coisas erradas no Grêmio. Várias coisas. Essa coisa, a categoria de base que está sendo escondida, o treinador que não treina, eu não vejo, não vi nada. Mais uma vez eu falo, eu tentei dar um respaldo a esse rapaz, até porque começou bem, sem mexer muito, alterando devagarinho, mas agora não tem, muito mal escalado. E outra, torcedor, parem de criticar os bons. Concordo que o Jeromel talvez não seja mais o mesmo. O Kahneman, eu tenho percebido várias coisas do Kahneman assim, que não parece o velho Kahneman. Mas não, né? A culpa não é dos caras. Mais uma vez, se não tiver o Thiago Santos na frente da área, é drible, chapéuzinho e a nossa zaga vai tremer. Os laterais não sabem se sobe, se desce, e o principal no meio campo do Grêmio, além de não criar, ele é lento, ele não deixa as extremas jogar, essa ideia das duas extremas aí, mas não deixa, porque precisa um pensador ou alguém que flutue. E esses jogadores provavelmente ou estão no banco, ou não foram contratados devido a quem está no banco a gente achou que era, mas não é. Então assim, está complicado, muito complicado.